Olá, meu povo! Pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Amanda, tenho só meus 20 aninhos, sou professora de voz e hoje quis trazer para vocês um pouquinho mais do estilo gospel, da música gospel. E antes disso, quero contar para vocês um pouco de como que foi o meu primeiro contato, o meu contato com a música, principalmente dentro do ramo gospel, né? Então, como muitas pessoas também, o meu principal contato com a música gospel foi na igreja, com o louvor da igreja, o qual eu participo até hoje, né? E eu vejo, assim, a música gospel como a minha essência, sabe? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é fazer isso, é cantar para o meu Senhor, sabe? E eu vejo também como um dom, como uma ferramenta de Deus que a gente precisa trabalhar e desenvolver na nossa vida e também como uma forma simples da gente expressar os nossos sentimentos, o que é uma coisa muito importante também, né? E a música na vivência cristã, ela se resume em um estilo principal, que é o gospel, né? E é isso que eu quero trazer para vocês hoje aqui, um pouquinho mais sobre esse estilo musical que é o gospel. E para começar, vamos começar entendendo um pouco mais da etimologia dessa palavra, né? Ela vem do diminutivo de duas palavras, God's Spiel, que significa palavras de Deus. E surgiu lá no século XX, nos cultos de adoração a Deus, lá nos Estados Unidos. E quando esse termo surgiu, nessa época, ele era com um ritmo simples e usado também com músicas folclóricas e blues. E no início, quando surgiu esse termo, ele foi principalmente introduzido nos corais, que tinha também como principal intuito unir os irmãos da igreja. E eu quis trazer para vocês também alguns exemplos de canções para isso. A gente vai usar o Igor, que é multi-instrumentista, músico profissional, vulgo meu marido, né, gente? Para trazer para nós alguns exemplos de canções. E uma música que é exemplo, né, para nós, do estilo gospel nos corais, é a música O Happy Day, que é uma música muito famosa, muito conhecida. Tenho certeza que todos vocês já ouviram. Oh, happy day. Oh, happy day when Jesus was. Oh, when Jesus was. Oh, happy day. E para esse estilo, esse termo gospel ser introduzido dentro das igrejas não foi muito fácil, né? Até porque coisas novas naquela época não eram muito bem aceitas. E aí a gente vai conhecer Thomas Dorsey, que foi o principal responsável por introduzir e dar esse pontapé inicial na aceitação desse termo gospel dentro das igrejas. E Dorsey era, além de músico, compositor também, e teve essa ideia de dar esse pontapé inicial na introdução da música gospel, depois de ouvir ministrações de um ministro da igreja e começar a compor canções com letras religiosas. Mas, como eu falei, não foi muito bem aceito naquela época, porém, Dorsey não desistiu de lutar por isso, de lutar pela introdução desse estilo no meio do cristão, né? E ele investiu na gravação de 500 mil cópias do single If You See Me Savior, que significa Se Você Ver Meu Salvador. E após essas gravações do single, ele soltou cópias em várias igrejas do país, distribuiu em várias igrejas do país. Porém, ainda assim não foi tão fácil. Somente depois de quase 3 anos, ele começou a ser chamado para apresentações. E Dorsey foi um marco na música da história desse termo gospel. Tanto que até hoje ele é considerado o pai da música gospel. E em toda a trajetória, Dorsey teve a ajuda de outros artistas como C.L. Martin, Willie Mayford Smith e Mahalia Jackson, que inclusive cantou uma das músicas de Dorsey no velório de Martin Luther King. Mas claro que antes de Dorsey a música gospel já existia há muitas décadas, né? Há muito tempo. Porém foi ele que deu, como eu falei, esse pontapé inicial para introduzir ela e fazer com que ela fosse mais aceita no nosso meio. Dorsey foi também o fundador da Convenção Nacional dos Corais dos Estados Unidos, uma convenção que funciona até hoje. E ele morreu aos 96 anos em 1993, mas ele deixou o seu marco na história da música gospel, né? Tanto
que Elvis Presley regravou uma de suas músicas, e inclusive também, para quem não sabia, o Elvis foi um apreciador da música gospel, chegou a gravar alguns álbuns nesse ramo e ganhou também 3 Grammys dentro da música gospel. Um deles foi He Touched Me, que significa Ele Me Tocou. E depois de toda essa trajetória, esse termo gospel se espalhou por todo mundo e chegou também até no Brasil através de missionários e presbíteros americanos, onde naquela época eram apenas traduzidas das suas versões americanas para o português, coisa que também a gente pode ver que acontece até hoje, né? Alguns exemplos são as músicas Ó Quão Lindo Esse Nome É, que foi a sua versão brasileira foi apenas traduzida, né? A música Bondade de Deus, Ousado Amor, e esses são alguns dos principais exemplos que a gente tem dessas traduções, né? E algo que ajudou muito a espalhar esse estilo, e também muito importante que a gente não pode deixar de citar, é a harpa cristã do Brasil, muito famosa e muito conhecida até os dias de hoje. Ela é o inário oficial da Igreja Assembleia de Deus, e a sua primeira versão foi publicada em 1922. E a harpa, ela tem o intuito de trazer para nós as diversas canções com contextos do Evangelho, como a Santa Ceia, o batismo, o casamento, entre outros. E a gente separou para vocês também alguns exemplos das músicas que fazem parte da harpa cristã. Músicas muito conhecidas como Em Espírito e em Verdade, Vencear, Porque Ele Vive, que também é uma música conhecida demais e eu tenho certeza que vocês já ouviram. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. E eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E essas músicas da harpa cristã, inclusive a harpa é muito utilizada até hoje nas igrejas, né? E é uma coisa muito importante que vem vindo de geração para geração. Outra coisa muito importante também nós sabermos é que em 1980... a música gospel ela foi marcada e teve uma grande visibilidade no Brasil, porque ela fugiu do tradicional, que era o estilo blues, né? Ela começou a ser cantada em estilos mais dançantes, como o rock, o pop, e também trouxe para vocês alguns exemplos dessas canções lá do ano de 1980, que é a música A Alegria e Solta o Capo. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. E uma banda que também foi muito importante e marcou essa mudança do estilo tradicional
para o pop e para o rock é a banda Oficina G3, que nasceu lá em meados dos anos 80 e bombou lá nos anos 2000. E uma curiosidade é que a banda Oficina G3 foi a primeira banda gospel a tocar no Rock in Rio, um festival muito famoso de rock que eu acredito que todos vocês já tenham ouvido, né? E a Oficina G3 foi uma banda que marcou a história do gospel aqui no Brasil por ser a principal a introduzir o ritmo rock dentro da música cristã, da música gospel. Porque até então, esse gênero rock dentro das igrejas, dentro do meio cristão, não era muito bem aceito. Era considerado música do capeta, digamos assim. E aí a Oficina G3 veio para mudar isso e mostrar que sim, o rock também pode ser introduzido no meio cristão como adoração a Deus. E alguns exemplos de canção da Oficina G3 que trouxemos para vocês é a música Espelhos Mágicos, Perfeito Amor e Te Escolhi, que são músicas muito famosas deles que bombaram no meio cristão. Os homens e seus espelhos mágicos, nada vem além de si mesmos. O amor de Deus, pra sempre eu quero viver. Perfeito amor, eterna essência de Deus. O amor de Deus, pra sempre eu quero viver. Perfeito amor, eterna essência de Deus. Te escolhi, te busquei, sempre ao teu lado eu caminhei. Eu sofri por você. Te escolhi, te busquei, sempre ao seu lado eu caminhei. Eu sofri por você. E além da banda Oficina G3, nós temos outros cantores que também são um exemplo na música gospel do Brasil. Uma delas é a cantora Aline Barros, que canta a famosa música Ressuscita-me, que inclusive é uma das músicas gospel mais ouvidas no Brasil até hoje. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora e ressuscita-me. Outra cantora que é exemplo também é a cantora Damares, que canta a música Consolador. Consolador, não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim, sinto um vazio quando estou longe de ti. Outro cantor muito conhecido e muito famoso no ramo gospel é o cantor Fernandinho, que canta a música Teus Sonhos. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Entre muitos outros cantores, esses são alguns que, apesar da longa trajetória, ainda lançam álbuns de grande relevância
até hoje no meio cristão. E já no atual cenário da música gospel, o worship tem tomado grande espaço com o estilo mais adoração e pedes em ambiência. E como destaque, no worship nós temos o grupo Casa Worship, que bombou através da música A Casa é Sua. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Outra cantora que tem investido muito no worship é a cantora Gabriela Rocha, muito conhecida e muito famosa, que em seus últimos trabalhos, feitos recentemente, lançou a música Me Atraiu. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Porém, independente do estilo ou do gênero cantado, seja ele sertanejo, rock, pop ou até eletrônico, que foi um gênero que bombou muito ultimamente, né? O que identifica a música gospel é a transmissão da sua mensagem, que são, em sua maioria, letras de louvor, de adoração, de elogios a Deus. E aí a gente entra num ponto também muito importante nessa história. Por que em sua maioria e não como um todo? Porque a música gospel pode ser classificada tanto como cristocêntrica e como músicas de mensagens, onde cristocêntricas se referem a músicas que têm Cristo como o centro, músicas de adoração, de elogio, de exaltação a Deus. E alguns exemplos de músicas cristocêntricas que eu trouxe para vocês é a música Ele é Exaltado, Bondade de Deus, que também é uma música que fez muito sucesso ultimamente, e a música Jesus Maravilhoso. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, e Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. 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 Já
as músicas de mensagem se referem ao amor e às palavras de Deus sendo transmitidas a alguém, como incentivo ou também como motivação. E alguns exemplos muito conhecidos também é a música Tá Chorando Porque Ele Não Desiste e Segura nas Mãos de Deus. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Então a gente pode ver que a música gospel ela evoluiu no decorrer do tempo, né? Desde lá dos seus inários, os famosos corinhos, passando por todos os seus subgêneros e chegando até o worship, porém sem perder a verdadeira essência. E uma menção admirável que a gente também não pode deixar de falar é a banda Morada, que nasceu lá no ano 2009 e fez sucesso, bombou com as músicas Só Tu És Santo e Pra Onde Eu Irei. E no seu último trabalho, ela resgatou músicas lá dos anos 80, 90 e 2000, regravando elas com uma roupagem mais nova e atual, porém mantendo a verdadeira essência dessas canções, sem perder aquilo que elas querem transmitir para nós. Então, depois da gente acompanhar toda essa trajetória, essa história, essa evolução da música gospel, a gente pode perceber que ela vai muito além do que apenas uma palavra, do que apenas um termo. É um estilo que vem do coração de Deus para tocar nos nossos corações. E é algo que Deus quer transmitir não apenas somente para mim, mas para todos aqueles que acreditam na mensagem que ela quer trazer para nós. E sendo assim, a música gospel já faz parte da nossa cultura, já faz parte da nossa sociedade. Não apenas no meio cristão, mas como eu falei, a todos aqueles que estão abertos a receber aquilo que ela quer transmitir. Espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês um pouquinho mais desse estilo tão importante no nosso meio. Então, já deixa o seu joinha e eu quero que você deixe aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção no decorrer dessa história. E também não deixa de se inscrever no canal para acompanhar os próximos projetos que eu vou trazer para vocês. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Deus abençoe vocês.